Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dando continuidade à série de produção de mudas, hoje iremos falar sobre alguns métodos de propagação, como a estaquia, alporquia e mergulhia. Meu nome é Alessandro Rodrigues e essa aula foi montada pelo professor João Alessio Scarpari Filho. As razões para a utilização da propagação de plantas é para a manutenção das características genéticas da planta propagada. Ela também é indispensável na propagação de espécies que não produzem sementes. Em algumas espécies é mais fácil realizar a propagação por ser rápido e economicamente viável. Ela também possibilita a combinação de mais de um genótipo na mesma planta e também evita o período juvenil das plantas. Podemos multiplicar uma planta assexuadamente a partir de partes dela ou mesmo de uma única célula. Isso somente é possível devido a algumas propriedades das células vegetais. A saber, a totipotência é a capacidade que as células vegetais possuem de conter todas as informações genéticas necessárias para reconstruir todas as partes da planta. Já a desdiferenciação é a capacidade que essas células vegetais possuem, já estando diferenciadas, de retornarem às condições meristemáticas e desenvolverem um novo ápice de crescimento. Então, para propagar uma planta, precisamos obter partes das plantas que possuem células meristemáticas ou partes dessa planta que possuem células já diferenciadas com a capacidade de se desdiferenciar. Devido a essas características das plantas, podemos desenvolver métodos de propagação de planta. Nessa apresentação, abordaremos os métodos de estaquia, alporquia e mergulhia. A estaquia é um método que utiliza partes de plantas que são separadas da planta matriz, preparados e colocados num ambiente propício ao seu desenvolvimento e formação de novas plantas. Pode-se classificar em estaquia em três tipos: estaquia de caules ou ramos, estaquia de folhas e estaquia de raízes. A estaquia de caules é um método de fácil execução, pois pode-se obter novas plantas por meio de partes de ramos. É necessário que esse ramo tenha pelo menos uma gema. Esses tecidos meristemáticos serão responsáveis pela formação da copa. Então, será necessário apenas que um novo sistema radicular seja formado, visto que o meristema apical já está presente. A formação de raízes adventícias ocorre no córtex do caule, na camada 2, ou seja, nos tecidos endógenos do ramo. Denominamos de raízes adventícias aquelas raízes que são formadas em partes das plantas onde normalmente não ocorrem. Algumas espécies de plantas possuem raízes pré-formadas no caule. Para que as raízes adventícias se formem, é importante a divisão em três fases. A primeira fase é o grupo de células que já estão diferenciadas, elas começam o processo de desdiferenciação, ou seja, voltam ao estado meristemático. A segunda fase é esse novo meristema se diferenciando em primórdios de raízes. E a terceira fase é o desenvolvimento e emergência de novas raízes e formação de conexões vasculares com os tecidos condutores dessa estaca. Nem todas as espécies de plantas possuem caules com a mesma capacidade de formarem raízes adventícias. Há plantas em que seus caules formam raízes adventícias facilmente, enquanto outras não. Além disso, partes do mesmo ramo de uma planta possuem potenciais de enraizamento diferentes. Isso porque essas partes de ramo estão em estádios de desenvolvimento e idade cronológicas diferentes. Isso é bem possível de se ver nessa foto de um ramo de goiabeira, onde se percebe que mais na base do ramo os tecidos já estão mais lignificados, enquanto no ápice é uma estaca mais herbácea.
Então, as estacas de caules, elas podem ser classificadas de acordo com as suas lignificações. Por exemplo, estacas lenhosas são partes de ramos de plantas lenhosas em estágio mais avançado de lignificação e que não possuem mais folhas. As estacas semilenhosas são partes de ramos de plantas lenhosas em estágio menos avançado de lignificação e ainda com as folhas. As estacas de madeira mole são partes de caules mais tenros de plantas lenhosas também, em que ainda não ocorreu a lignificação dos tecidos. Já estacas herbáceas são partes de ramos de plantas arbustivas, ou seja, plantas não lenhosas. Na literatura, muitos autores não diferenciam os tipos de estaca de madeira mole das estacas herbáceas. Eles preferem classificar esse tipo de estacas de ramos somente de estacas herbáceas. Aqui também é possível ver nessa aceroleira estacas mais lignificadas, que também são caracterizadas por alguns autores como estacas basais, que é essa aqui, estacas medianas na porção média do ramo, que é essa estaca aqui, e estacas apicais, que são as estacas que foram retiradas mais no ápice do ramo. As estacas lenhosas, elas são muito utilizadas porque são fáceis de armazenar e de transportar. O ambiente necessário para o enraizamento é bem mais simples. Para armazenamento por curtos períodos, ambientes de meia sombra, com temperaturas amenas e com umidade suficiente, são importantes para não desidratarem essas estacas. Para períodos mais longos, recomenda-se o armazenamento em câmaras frias. Nesta foto, é possível verificar a formação de mudas de figo com estacas lenhosas em saquinhos. Então, aqui foi colocada uma estaca, essa estaca enraizou e começa a sair as brotações. Para o enraizamento das estacas, elas devem ser colocadas em ambiente de meia sombra, com temperaturas amenas e com umidade suficiente para não desidratarem. O controle da luminosidade é feita com coberturas, né, essas telas de sombreamento, ou mesmo enripados. No mercado, há diversos modelos de telas com diferentes percentagens de redução de luminosidade. Essas condições podem ser improvisadas, como debaixo de árvores, pergolados e outros. Sempre que possível, deve-se manter a temperatura do substrato mais alta do que a do ambiente. Antigamente, né, era comum o plantio ser realizado diretamente no campo. Alguns produtores ainda faz isso, né, com espécies que possuem boa capacidade de enraizamento, como as estacas lenhosas de figo e uva, por exemplo, né, porta-enxerto de uva e estacas de figo, isso ainda é comum, conforme está demonstrado aqui nessas fotos. Em relação às estacas semilenhosas, isso é importante quando espécies de plantas usar essas estacas têm alguma dificuldade de enraizamento. Então, se usa-se as espécies semilenhosas. Esse tipo de estaca, ele possui maior capacidade de enraizamento. No entanto, ele precisa de maiores cuidados para a manutenção da vida da estaca. O ambiente de enraizamento deve ser de alta umidade e boa luminosidade. Assim, esse ambiente proporciona que as folhas permaneçam vivas, elaborando fotossíntese e hormônios de crescimento, principalmente o ácido indolacético, que é o AIA, favorecendo o enraizamento dessas estacas. Essas condições são obtidas em casas de vegetação que possuem irrigação por aspersão intermitente, geralmente controladas por timers. Esse tipo de irrigação permite que as folhas estejam sempre cobertas com uma lâmina de água e permaneçam vivas. As estacas de madeira mole, teoricamente, são aquelas que possuem maior capacidade de enraizamento, visto que elas são formadas por células recém-diferenciadas, ou seja, células com maior potencial para retornar ao estádio meristemático. Só que elas também são as que mais necessitam de cuidados para mantê-las vivas. Logo, o sistema de nebulização
deve estar bem ajustado para que o ambiente sempre permaneça com umidade alta, formando uma neblina. Nessas condições, a taxa de enraizamento é maior. Aqui é possível exemplificar a formação de mudas de figueira utilizando-se estacas de madeira mole, oriundas de desbrota, né? Então, foi retirado a desbrota, feita a desbrota desses ápices, colocado em bandejas com substratos para enraizamento, em sistema de nebulização, que mantém uma umidade sempre alta no ambiente. Essas estacas começam a enraizar, depois elas são transplantadas para saquinhos, e com isso você tem aí a formação de uma muda, que pode ser levada para o campo. As estacas herbáceas são estacas caulinares retiradas de plantas herbáceas. O exemplo é a couve, e esses tipos de plantas têm maior capacidade de enraizamento. Já as estacas de folhas, existem dois tipos. Aquelas que são obtidas de plantas em que há gemas nas folhas. Então, neste tipo, basta colocá-las na superfície do solo ou de um substrato úmido, para que a gema se desenvolva em ramo e na base desse ramo sejam formadas as raízes. Isso é muito comum nas crassuláceas, né, ou fortuna. As estacas de folhas também podem ser obtidas de plantas que não há gema nas folhas. Então, para que ocorra a propagação, é necessário que aconteça a desdiferenciação de células para a formação de ramos e desdiferenciação de células para a formação de raízes. Isso é observado na violeta e também na espada de São Jorge. Já as estacas de raiz são pouco utilizadas. E também é possível observar esse fenômeno em plantas como o caqui, a nogueira pecã e, no caso, a batata doce já é mais comum. E para que isso ocorra, é necessário que se inicie um novo meristema apical que dê origem à parte aérea da planta e a um novo sistema radicular. A formação de gemas em raízes pode ocorrer espontaneamente. A regeneração ocorre a partir da produção de uma gema adventícia, originando a parte aérea, que é como a gente pode observar aqui nessa foto, né? Foi uma brotação espontânea, e depois a formação das raízes que ocorre na base da nova brotação, ao invés de se dar no fragmento de raiz. Então, é possível observar nesta foto esse fenômeno. Um aspecto muito importante para as estacas é a questão da polaridade. Então, assim, o colo de uma planta, né, o ramo, é considerado a extremidade proximal e os ápices desta planta a extremidade distal. Então, uma estaca de ramos, teremos a extremidade proximal, que é a parte mais próxima do calo, do colo, que tem maior capacidade de formar as raízes, e a extremidade distal, que possui maior capacidade de formação de ramos. Então, por esse esquema, se você pegar aqui uma estaca e fizer 3 cortes nela, sentido AB, CD e EF, sempre as raízes vão estar sendo formadas mais próximos ao colo e as brotações nas extremidades distais. Isso também pode ser observado nesta foto. Essa é a estaca original, a formação das raízes adventícias no colo, né, o mais próximo ao colo da planta, e as brotações, no caso essa brotação aqui, nas extremidades distais. A polaridade de ramos é considerada forte devido à distribuição de hormônios, principalmente auxinas, nos caules. Se a estaca for colocada invertida, isso irá prejudicar o enraizamento, diminuindo consideravelmente a percentagem de enraizamento e o desenvolvimento da planta. Então, é bastante importante ficar atento à polaridade das estacas. A polaridade de estacas de folha é praticamente nula, enquanto que em estacas de raízes ela é invertida.
pois a formação de brotos ocorre mais próximo ao tronco, no caso das raízes. Já o calo é uma massa irregular de células parenquimatosas em diversos estádios de lignificação, que é essa foto aqui. Isso às vezes confunde, né? Quando você vê uma massa de calos em estacas, isso não quer dizer que vai ocorrer a formação de raízes, porque a formação de calos e raízes são independentes. Os fatores que afetam o enraizamento: espécie ou cultivares. A capacidade de enraizamento de estacas ela varia bastante de acordo com as espécies e também em relação às cultivares. Há espécies em que as estacas de ramos são difíceis de enraizar, como o caquizeiro, por exemplo, e outras que são bem mais fáceis, como a figueira. Isso também pode ocorrer entre cultivares da mesma espécie. Por exemplo, a goiaba paluma, ela enraiza com maior facilidade do que a goiaba cumagai. A idade biológica dos tecidos também influencia no enraizamento. Então, estacas com tecidos biológicos juvenis possuem maior capacidade de enraizamento. Isso se deve ao acúmulo de inibidores de enraizamento e redução dos níveis fenólicos à medida que o tecido se torna mais adulto. Tecidos mais juvenis possuem maior concentração de compostos fenólicos, que atuam como cofatores na produção das auxinas. Em relação à idade cronológica das estacas, teoricamente, as estacas menos lignificadas possuem maior capacidade de regenerar raízes adventícias. Então, quando você pega aqui de novo, né, um ramo de goiabeira, as células mais novas, que possuem menor tempo após a diferenciação, elas têm maior capacidade de retornar ao estádio meristemático, que seria essa estaca aqui, foi a estaca retirada do ápice, então ela tem uma capacidade maior de enraizar. Já as estacas retiradas do colo, como elas são mais lignificadas, a capacidade de enraizamento é proporcionalmente menor do que essas estacas mais novas. É importante que seja deixado as folhas nessas estacas, né, a manutenção das folhas, para estimular a iniciação radicular pela translocação de carboidratos das folhas para esses pontos de crescimento e também pela produção de auxinas nas folhas, que estimulam aí o enraizamento. O estádio fisiológico da planta matriz também é muito importante, porque ele interfere na turgidez dos tecidos, no acúmulo de carboidratos nas estacas, na própria sanidade dessa planta, a questão da nutrição mineral e os níveis de hormônio. Tudo isso influencia também no enraizamento das estacas. Os hormônios são substâncias sintetizadas pela planta. A presença de níveis adequados de auxinas e de ácido indol acético na base da estaca estimula a formação dessas raízes adventícias. Já os biorreguladores são substâncias sintéticas que, quando aplicadas às plantas, possuem ação hormonais. Biorreguladores com ações auxínicas são conhecidos como AIB, ácido indol butírico, e ANA, ácido naftaleno acético. O AIB geralmente é aplicado em soluções na base da estaca, enquanto que o ANA é aplicado em pó. Substratos também são muito importantes para o enraizamento das estacas, e a função dos substratos é manter a estaca na mesma posição, né, no mesmo lugar durante o enraizamento, fornecer umidade para a estaca. Então, os diferentes substratos possuem diferentes capacidades de retenção de água, permitir uma aeração na base da estaca, então ele tem que ter uma porosidade adequada, possuir drenagem satisfatória e ser livre aí de patógenos que possam atrapalhar também o enraizamento, e pode ser estéril. Enraizamento também depende, ele depende totalmente das reservas da própria estaca. E aí tem vários tipos de substrato, desde água, né, areia, vermiculita, fibra de coco, e também substratos comerciais que são compostos aí de vários elementos.
Em relação à alporquia e à mergulia, são técnicas de propagação de enraizamento de caules ainda ligados à planta matriz. É muito utilizado para produzir mudas de plantas que possuem dificuldades para o enraizamento de estacas. Essa técnica permite produzir mudas com bom desenvolvimento e com produção precoce. Vamos usar aqui a lixieira como um exemplo da técnica de alporquia. A primeira etapa, após a seleção da planta matriz, é a escolha de ramos, de preferência aqueles ramos de crescimento do ano. Ou seja, deverá ser feito o alporque depois de pelo menos 45 dias após a colheita dos frutos, que é a fase de acúmulo de reservas nessas plantas. Depois é retirado cerca de 5 centímetros de casca desse ramo. Isso faz com que os fotoassimilados e os hormônios concentrem-se na parte superior da incisão. Então, nesse ponto é onde vai ocorrer os acúmulos de fotoassimilados, de açúcares e de hormônios que vão estimular o enraizamento. Depois é amarrado na parte inferior uma embalagem plástica, conforme a foto aqui. Depois é colocado um substrato e embalado com plástico, amarrando também na parte superior do ramo. E é assim que fica o alporque, bem amarrado, com umidade, e aí não vai entrar luz, né, onde foi feito o anelamento, e isso também vai fazer com que aumente a auxina, ela não seja degradada pelo sol, fazendo aumentar aí a porcentagem de enraizamento. A parte superior desses ramos continua recebendo a seiva bruta, o que permite que as folhas realizem a elaboração das fotossínteses e hormônios, no caso, as auxinas, que é o ácido indolacético. Os fotoassimilados e as auxinas acumulam no porque, promovendo assim o enraizamento. Então aqui a gente pode ver a formação das raízes já no fim da alporquia. E nessas fotos, uma foto um pouco mais próxima, então é possível verificar que as raízes elas formam na parte superior desses ramos, e aqui já a foto do ramo depois de cortado, já podendo ser transplantada aí para um saquinho para continuar a formação dessas raízes, né? Então, após os alporques estarem bem realizados, eles são podados e estarão prontos para serem colocados em recipientes com substratos para o desenvolvimento inicial dessas mudas. Já a mergulhia é um método que consiste em enraizar os ramos ainda ligados à planta matriz, mergulhando-os no solo. Os princípios teóricos são os mesmos da alporquia. De modo geral, esse método é pouco utilizado para a produção de mudas. Especificamente para a macieira, é um método muito importante, pois ele é usado para a propagação dos porta-enxertos, que não possuem boa capacidade de enraizamento por estaquia. Então, para a macieira, podem ser usados os métodos de mergulhia contínua e de mergulhia de cepa. A mergulhia contínua é feito o plantio de uma estaca enraizada, com uma inclinação de 30 graus, como está aqui nesse esquema. Com um tutor, fixar a planta ao solo, fazer amontoas constantes aí nas bases das brotações e manter sempre as bases das brotações até a parte mediana coberta com terra, apenas para que ocorra a formação das raízes adventícias. E aí você tem novos porta-enxertos realizados. Nesse caso, pode ser feita a enxertia de mesa e depois serem implantados em vasos ou em campos. Lembrando que isso é uma técnica para a produção de porta-enxertos. Então, depois você pode enxertar aí a variedade copa. Já a mergulhia de cepa, ela é bastante utilizada na produção de mudas. Então, pelo esquema, aqui ao lado, você faz o plantio de uma estaca enraizada,
você poda essa estaca, deixando o toco ali, né, a cepa. Isso vai fazer com que as brotações sejam estimuladas e depois você também cobre com terra essas brotações. Isso vai estimular também a formação das raízes adventícias nas bases dessa estaca. Você com isso vai ter os porta-enxertos enraizados e você pode manter essas cepas por cerca de 4 anos também nesse sistema. Então aqui nessa foto é possível ver, né, a cepa, quando você poda ela, e depois ela começa a emitir as brotações. Você colocando terra aqui na base dessas brotações vai estimular o desenvolvimento de raízes adventícias. A colheita desses porta-enxertos é feita nos dias finais de inverno. Aqui já são os porta-enxertos prontos, tá? Então, é possível fazer enxertia de mesa e plantá-los no viveiro. Então, essa foto, os porta-enxertos já estão enraizados e é possível observar que eles já foram também feitos a enxertia de mesa. Após um ano, elas são retiradas do viveiro e comercializadas como mudas de raízes duas. Literaturas recomendadas para entender um pouco mais dessa base teórica é o Plant Propagation, do Hartman e Kester, o livro da Embrapa de propagação de plantas frutíferas, do Faquinelli e do Hoffman, Fisiologia Vegetal, do Thais Zager, e também um livro de propagação de árvores frutíferas que foi escrito pela professora Simone e pelo professor João Alessio da Exalc. Agradeço pela atenção, muito obrigado. E qualquer dúvida ou comentário, por favor, encaminhe um e-mail para aulafruticultura@gmail.com.